Boa tarde a todos. Nosso palestrante de hoje é Rafael Tinarraz, que vai falar sobre detecção de órbitas de representações de grupos de Lie compactos a partir de nuvens de pontos. Rafael. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Apresentarei hoje um trabalho que é em colaboração com Henrique Enes e cujo propósito é aplicar ideias da teoria dos grupos de Lie à análise de dados. Na verdade, essa ideia não era minha, foi o Henrique que bateu a minha porta há 2, 3 anos para propor uma tese de mestrado. O Henrique, ele é matemático, faz doutorado agora, mas foi formado em física também. Na física, o grupo de Lie é uma noção bastante importante. Então, ele quis explorar esse assunto. Esse é um projeto muito querido para mim, porque mal sabíamos onde ele ia nos levar. Agora é um artigo de 110 páginas, com, eu acho, descobertas assim surpreendentes. Então terei que esconder muitos detalhes matemáticos, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntem, por favor. Obrigado. Aí pensei que pudéssemos começar com um lembrete histórico. A teoria dos grupos de Lie nasceu no final do século XIX. Nessa época, na verdade, tinha uma pergunta importante na matemática, que era entender as geometrias não euclidianas. E para fazer isso, tinha muitas ideias, e em particular uma ideia que foi formalizada pelo Felix Klein, matemático alemão, no programa de Erlangen, uma cidade lá, né? Essa ideia é a seguinte: para estudar esses espaços, essas geometrias, seria bom entender as simetrias dos espaços. O que acontece é que o conjunto ou grupo de simetrias de um espaço forma um grupo de Lie. E quem desenvolveu toda a teoria inicial foi o Sophus Lie, matemático norueguês. Dizem que foi no inverno de 1873 que ele desenvolveu os resultados fundamentais. Em uma palavra, um grupo de Lie é um grupo, então uma estrutura algébrica, que também é uma variedade, uma estrutura geométrica. E ao juntar essas duas noções, surgem várias propriedades e uma estrutura forte. Em particular, ele deduziu desse objeto a existência de a álgebra de Lie, que é um objeto fundamental que permite estudar, digamos, simetrias de um ponto de vista infinitesimal. Então, eu explicarei tudo isso hoje. Isso teve consequências super importantes na matemática, na física, mas o que eu quero destacar agora é o que os grupos de Lie podem fazer para a gente na matemática aplicada. Primeiro ponto, na verdade, eu sou especialista de TDA, análise topológica de dados, e no TDA a gente sabe que conjuntos de dados reais, né, que vêm de experimentos, às vezes exibem topologia interessante. Aí coloquei esse exemplo aqui que eu gosto muito. Aqui são exemplos de moléculas de ciclooctano. Podemos construir a partir dessa molécula um espaço, que é chamado de espaço de conformação. E acontece, foi provado recentemente, que esse espaço exibe a topologia da união entre uma garrafa de Klein e uma esfera. Aí, para ir além nesse estudo, poderemos tentar entender as simetrias, detectar simetrias nesse espaço. Segundo ponto, tem a ver com análise de imagem. Uma imagem, assim,
2D, né? Nada mais é do que uma coleção de pixels. Se for uma imagem em preto e branco, cada pixel ele tem um valor entre 0 e 1. Ou seja, uma imagem pode ser vista como um ponto no espaço euclidiano de dimensão ou número de pixels. O que eu faço aqui, pego um gorila, que eu translado na direção vertical e horizontal. Aí, dessa forma, eu obtenho uma nuvem de pontos nesse RNN. E acontece que essa nuvem é exatamente um touro. Mas é bem mais do que um touro, é uma órbita de representação do touro. Então tem propriedades algébricas fortes nesse contexto. E isso funciona para qualquer transformação euclidiana escrita como permutação de pixels. E para terminar, eu não posso falar de aplicação de grupos de Lie sem falar do teorema fundamental de Neuser, que trata de sistemas dinâmicos hamiltonianos, sistemas que seguem essas equações. E quando existe uma ação de um grupo de Lie, que faz como que o hamiltoniano seja invariante, então podemos deduzir uma constante do movimento, uma quantidade conservada, o que os físicos adoram. Mas para possibilitar todas essas análises na prática, devemos primeiro saber se existe um grupo de Lie que age nos dados. Era exatamente isso o propósito do nosso trabalho. Aqui tem uma primeira descrição do que o algoritmo faz, explicarei melhor depois, mas basicamente o input do algoritmo é uma nuvem de pontos, que representa um conjunto de dados, e a gente espera que essa nuvem seja, na verdade, uma órbita de representação de grupo de Lie. O algoritmo ele quer detectar qual grupo de Lie, qual representação e qual órbita. O output, assim, seria essa curva em roxo, que fita bem os dados, né? E um tipo de problema de regressão no final. Então a palestra vai ser assim. Tentei inserir aplicações para ilustrar tudo que eu vou contar. E começaremos com noções básicas, definições de grupos de Lie. Como eu falei, um grupo de Lie é um grupo que é também uma variedade, um objeto algébrico geométrico. Essas duas estruturas devem ser compatíveis. Então tem um axioma que a multiplicação algébrica e o mapa inverso devem ser aplicações suaves, quer dizer, sem infinito, infinitamente diferenciável. E coloquei aqui os exemplos mais famosos. Temos o grupo ortogonal. São todos subconjuntos de matrizes, subgrupos de matrizes, pela multiplicação. Grupo ortogonal, o conjunto de matrizes ortogonais, né, cuja inversa é a transposta. E também o grupo especial ortogonal, que é o grupo de matrizes ortogonais de determinante positivo. Interessante ver o primeiro exemplo é o SO2. SO2 é o conjunto de matrizes ortogonais 2 vezes 2. A gente sabe que essas matrizes são as matrizes de rotação, dessa forma. Depende de um parâmetro, o ângulo. Ao multiplicar duas matrizes de rotação, obtemos uma nova matriz de rotação, cujo parâmetro é a soma dos outros, certo? Então, no final, esse grupo SO2 nada mais é do que o círculo pela adição do ângulo módulo 2π. O que podemos fazer também com grupos de Lie é calcular o produto. O produto de duas cópias de SO2 dá o touro. E aí podemos ver o touro como o conjunto de matrizes 4 vezes 4, com dois blocos, uma primeira rotação e uma segunda. Essas rotações, elas têm parâmetro independente, em um grupo de dimensão 2. Tá?
Tudo bem? E o personagem protagonista dessa palestra é a noção de representação. A representação, uma representação de um grupo de Lie no espaço euclidiano, Rn, é simplesmente um morfismo de grupo do grupo de Lie para as matrizes invertíveis. Tá? Morfismo suave para que seja um objeto ainda algébrico-geométrico. O que significa isso? Estamos imergindo o grupo num espaço matricial. Isso é legal, porque o primeiro grupo ele podia nem ser imergido, podia ser uma variedade abstrata. Quando matrizes, a gente gosta muito de matrizes. Tá. Agora vocês vão me dizer, aqueles grupos aqui já são subconjuntos de matrizes. Isso é verdade. Então, esses grupos aqui já vêm com uma representação privilegiada, que eu chamo de representação canônica, que é simplesmente a inclusão do grupo nas matrizes. Por exemplo, aqui seria a representação canônica do círculo de SO2 no R2. Porém, podemos construir representações mais interessantes. Aqui, estou multiplicando esse parâmetro θ por 3. Basicamente, estamos dando 3 voltas no plano. Aí podemos misturar tudo, criar representações em dimensão maior. Aqui temos uma representação de SO2 no R4, que basicamente dá 2 voltas no primeiro plano de R4 e 5 no segundo plano. Então, quando temos uma nova noção assim, é bom ter uma noção de equivalência. Digamos que 2 representações são equivalentes se existir uma matriz invertível, A, tal que a segunda representação seja conjugada à primeira, que nem equivalência de matrizes, né? Aí podemos dizer que essas 2 representações, na verdade, são iguais a menos de mudança de coordenadas. E podemos começar a pensar nas classes de equivalência de representações. E no caso de SO2, é super simples. Toda a representação de SO2 no R2N, é para simplificar. Se fosse 2N mais 1, adicionar um zero aqui. Toda a representação é equivalente a uma representação dessa forma. Blocos de rotações e zeros afora. Nesses blocos, tem um parâmetro que é o número de voltas, que é a frequência, digamos. No caso do grupo do touro, não vão ser duplas de inteiros, mas vai ser uma matriz que descreve as classes de covalência de representações. É a mesma ideia. De maneira geral, não entrarei nos pormenores técnicos da parte algébrica, mas a palavra-chave é representação irredutível para estudar esse tipo de objetos. E a última coisa que eu vou apresentar é a noção de órbita. Então, digamos que tenhamos um grupo de Lie G e uma representação. Ou seja, uma coleção de matrizes. Estamos representando o grupo como uma coleção de matrizes. Agora podemos escolher um ponto no espaço euclidiano e aplicar todas essas matrizes. Então, esse ponto vai percorrer uma trajetória, vai desenhar
uma curva, uma superfície, eu chamo esse conjunto, essa trajetória de órbita. Tá? Exemplo básico, a representação canônica de SO2 no R2, eu quero conhecer a órbita desse ponto aqui, 1, 0. Faço o produto, rotação 1, 0, isso vai me dar o conjunto de pontos dessa forma, que é o círculo. A órbita desse ponto é o círculo. Outro exemplo mais interessante é essa representação de SO2 no R4. Aqui eu calculei a imagem desse 1, 0, 1, 0. Dá isso. O que é isso? É uma curva fechada que dá 2 voltas no primeiro plano e 5 no segundo. É um nó. De maneira geral, a cara das órbitas de SO2 é essa. Tá? No caso do touro, mesma coisa, só que agora tem 2 parâmetros. Então, a órbita de um ponto vai ser uma subvariedade do espaço euclidiano de dimensão 2, que topologicamente vai ser um touro, de novo. E tem essa... Aqui eu projetei em dimensão 3 para visualizar. E o último grupo que estudaremos hoje é o SO3, SO2 também. Aqui eu coloquei que as órbitas são esferas, mas já não é verdade isso. Só para simplificar, elas podem ter a dimensão 2 ou 3, depende da representação escolhida. E tem essa cara aqui. Tá? Dúvidas? Já vou mostrar uma aplicação com problemas de 3 corpos. Então, acho que é bem mais simples mostrar essa animação aqui. O problema de 3 corpos é o seguinte: vocês escolhem 3 corpos massivos, são 3 pontos de mesma massa, e deixam eles interagirem sob a influência gravitacional mútua apenas. Em geral, esses 3 corpos vão vão formar um sistema caótico. Mas tem condições iniciais bem específicas que produzem órbitas, trajetórias periódicas. Eu vou mostrar. Opa. Essa coleção aqui, todas essas são órbitas descobertas por Brook em 1975. Isso é muito engraçado, porque as 2 primeiras órbitas periódicas é um problema antigo, né? Que foram descobertas pelo Euler e Lagrange no século XVIII. E, inclusive, eles deram fórmulas fechadas para as órbitas. E tem como verificar analiticamente que essas órbitas satisfazem as equações e são periódicas. Desde então, nada mais. Nunca descobrimos órbitas periódicas, fórmula fechada, assim, em forma fechada de órbita periódica. Essas são simulações numéricas e até hoje tem trabalhos, estão descobertas novas órbitas periódicas, assim. Acho um problema bem curioso. Sim. Então você prefere evitar. Tipo, tem estudos também de quais sistemas não vão ter colisões, mas aqui eu considero órbitas periódicas sem colisão. E, enfim, quando eu vi isso, eu pensei, caramba, será que
parece um pouco as órbitas de SO2, que eu apresentei no slide anterior. Aí eu tentei. Ainda não expliquei no seu algoritmo como funciona, mas vou mostrar o resultado. Simulei órbitas periódicas e pedi para o algoritmo encontrar uma órbita de SO2 que seja próxima a essa trajetória. Aí aqui tem uma verde, azul e vermelho. São os 3 corpos. Tá, tem uma coisa que eu faço. Deixa eu explicar. Os 3 corpos são curvas no R2. Eu vou concatenar essas 3 trajetórias para obter uma curva no R6. Que no R6 tem mais espaço para representação, né? Mais frequências. No R6, esses corpos formam essa curva preta. E o algoritmo me deu essa curva aqui, em roxo. Seria a órbita GSO2 mais próxima. Ele encontrou as frequências 0, 1, 2. Tem um plano onde não acontece nada, um plano com uma volta, e terceiro plano com 2 voltas. Calculei a distância entre a órbita do sistema de 3 corpos e a órbita GSO2 que eu encontrei. Aqui dá 0,2 e distância de Hausdorff entre subconjuntos compactos. Aqui não achei bem convincente. Tem a mesma forma, mas não é. Aqui, fiquei surpreendido. O algoritmo encontrou uma representação do tipo 0,16, frequências 0,16, e a distância é de 0,01. E visualmente, né, parece super próximo. Então fica a questão. Será que, na verdade, esse é um erro numérico? E esse sistema é exatamente uma órbita de SO2? Caso em que há 2 séculos que isso não acontece, então seria muito surpreendente. Outra possibilidade é que isso seja mesmo um erro, né? Mas ainda acho interessante essa coisa. Mesmo comportamento para esse sistema. S não achei tão legal. E tem esses também. Era isso. Então, um grupo diria uma variedade. Ela admite espaços tangentes em todo ponto. Tem um espaço tangente privilegiado, que é o espaço tangente da identidade. Esse espaço tangente existe. Eu não explico a construção aqui, mas existe uma aplicação chamada de aplicação exponencial que vai do espaço tangente para a variedade. Tá? Para os que gostam de geometria riemanniana, aqui estou falando da aplicação exponencial de Lie, mas na verdade nada mais é do que a exponencial de Riemann, dado uma estrutura riemanniana específica na variedade. Em geral, a gente usa fonte gótica para escrever esse espaço tangente, tá? Esse G gótico aqui. Quando o grupo é conexo e compacto, a variedade, essa aplicação é sobrejetora. Coisa engraçada que acontece é que para grupos de matrizes, a aplicação exponencial é a exponencial de matrizes. Exemplo, o SO2, esse conjunto de matrizes, é um cálculo básico de geometria diferencial, de ver que o espaço tangente da identidade é essa linha, o conjunto de matrizes antissimétricas. Agora, qual é o exponencial de matriz dessa matriz aqui e esse elemento? Outro exemplo com isso 3. Agora é uma variedade de dimensão 3. O espaço tangente tem dimensão 3 também.
ainda é o conjunto de matrizes antissimétricas. Isso é um fator geral para grupos ortogonais. Aqui estou definindo essa noção fundamental, que é a noção de álgebra de Lie. Uma álgebra de Lie é uma estrutura algébrica, um espaço vetorial munido de uma estrutura suplementar, um mapa bilinear, chamado de Cauchet de Lie, que satisfaz certos axiomas que eu não escrevi aqui, como a identidade de Jacobi. É comum usar essa notação de Cauchet para definir o Cauchet de dois elementos de um espaço vetorial. Agora, o resultado importante é o seguinte: esse espaço tangente do meu grupo de Lie, ele é uma álgebra de Lie. O que significa isso? Que o espaço tangente, um espaço vetorial, tem como definir um Cauchet de Lie nesse espaço que torne ele uma álgebra de Lie. Quem fez isso primeiro era o Sophus Lie. Eu não estou explicando aqui a construção, mas dá para fazer em geral, com grupos de Lie abstratos. E, de novo, no caso de matrizes ainda mais simples, esse Cauchet de Lie é o comutador de matrizes. Tá? Por exemplo, no SO3, o comutador, o Cauchet de Lie de x1, x2, vai ser esse x3 aqui. Tá? E para terminar, vocês devem entender que essa álgebra de Lie, né, a gente já vê que uma estrutura muito forte, a estrutura de grupo de Lie, que conseguimos definir uma nova coisa no espaço tangente. E, na verdade, esse Cauchet de Lie, ele contém muita informação sobre o grupo de Lie. Até o ponto que, para grupos de Lie simplesmente conexos, ter a mesma álgebra de Lie, isomorfas, faz que os grupos sejam isomórficos também. Infelizmente, para a gente, nesse trabalho, os nossos grupos não são simplesmente conexos, mas tem outro resultado bem prático, que é o seguinte: podemos também, como eu falei, através da álgebra de Lie, estudar as representações agora de um ponto de vista infinitesimal. É a seguinte coisa: digamos que φ é uma representação de G para as matrizes. Esse grupo de matrizes vertíveis, ele é um grupo de Lie também. Eu não falei ainda. Ele não é compacto, mas um grupo de Lie. Tem uma álgebra de Lie, que na verdade vai ser o conjunto inteiro de matrizes. Temos também a álgebra de Lie de G. Essa representação, eu posso derivar ela como sendo uma aplicação derivável. Então, ela vai, a derivada do espaço tangente para o espaço tangente. Ou seja, da álgebra de Lie para a álgebra de Lie. E o resultado aqui fala que, na verdade, essa representação derivada não é só uma aplicação entre a álgebra de Lie, é um morfismo de álgebra de Lie. Tá? Vou dar um spoiler aqui, que usaremos depois. O que faremos é olhar para a imagem dessa álgebra nas matrizes. Isso vai me dar um jeito de estudar a representação ao nível das matrizes. Tá? Mas agora, outra aplicação na análise de imagem. Obrigado. Aí peguei um tatu, é um corpo, no R3, uma imagem. De novo, uma imagem nada mais é do que uma coleção de pixels. Então, eu posso ver esse tatu como um ponto no R, n vezes n vezes n, tá? Tamanho da imagem. Aí eu gerei várias rotações dele. Tudo isso para obter uma nuvem que vocês podem observar aqui. Eu reduzi a dimensão para visualizar, claro. E proponho
um problema de machine learning, que é o seguinte: dado um ponto dessa nuvem, não estou mais no R n vezes n, reduz a dimensão. Vocês devem estimar o vetor unitário de R3 que aponta para a cabeça do tatu. Problema aprendizado de máquina, tipo, a gente separa em 90% de conjunto de treino e 10% de conjunto de teste. Tá? Fiz a coisa... aqui uma representação das 3 coordenadas desse vetor na nuvem. Tá? Coisa mais simples é treinar um SVM. Aí, para visualizar o que acontece, eu treinei o SVM primeiro projetando os dados em dimensão 3, aí fiz de novo projetando em dimensão 4, etc. E podemos ver que o desempenho, como esperado, decresce com a dimensão. Tá? Aqui tem uma outra coisa, que é uma ideia baseada na álgebra de Lie, que vou explicar agora e que dá um resultado ainda melhor. E para isso, tem que observar primeiro que essa nuvem ela é uma órbita de grupo de Lie. No caso, de SO3. Reduzir a dimensão da nuvem em dimensão 8, que não é arbitrário. Tem uma razão bem específica para que seja 8. Apliquei o algoritmo. Ele encontrou uma órbita de SO3 que fita super bem a nuvem. A distância no final é 0,2. Tá? Usando essa informação, o que eu vou fazer é puxar essas imagens para a álgebra de Lie. A órbita, né, dessa representação é isso, é a trajetória de um ponto arbitrário, que eu escolhi como sendo qualquer imagem aqui, sob a ação das matrizes. Essas matrizes dependem, elas estão geradas pela álgebra de Lie por meio da exponencial. Então, dado uma imagem, posso ver qual parâmetro aqui que gera um ponto mais próximo da imagem. Dessa forma, posso associar a toda a imagem aqui um ponto na álgebra de Lie. É um espaço vetorial, de dimensão 3. Aqui eu colori os pontos da álgebra de Lie de acordo com a coordenada desse vetor que aponta para a cabeça do tatu. E vocês podem ver que aqui é bem mais claro, decorrelado. Isso. Eu treinei um SVM nessa representação, que é uma representação de dimensão 3. Né? Quando aqui tem dimensão 10, dá o dobro o desempenho. Tá. Agora eu vou explicar como funciona o algoritmo. Aí recortei esse slide, que agora deve fazer mais sentido, né? Nosso problema é input, uma nuvem de pontos, output, uma órbita de um certo grupo que seja próxima à nuvem. Então, uma ideia bem natural para fazer isso seria gerar muitas órbitas e ver qual mais próxima. Por exemplo, medindo o erro quadrático da projeção da nuvem. Isso, infelizmente, não dá para implementar assim. Primeiro porque não sei bem calcular a distância, quer dizer, abstratamente. E também porque como que a gente faz para gerar muitas órbitas? Tá? Um bom reflexo aqui é tentar ver se, ao nível infinitésimo, as coisas não se simplificam. E é o caso. Coloquei esse diagrama de novo.
Agora tem uma observação interessante. O que queremos para reconstruir a órbita é essa coleção de matrizes. Mas essa coleção de matrizes aqui nada mais é do que a exponencial da imagem da álgebra de Lie. Então, se eu tivesse acesso a essa álgebra imagem aqui, eu poderia exponenciar ela e encontrar toda a representação. O que eu escrevi aqui. A órbita é a imagem de um ponto, ou seja, a exponencial da álgebra aplicada ao ponto. Agora temos um novo problema, que é de encontrar essa álgebra imagem. E para fazer isso, eu vou introduzir um espaço intermediário. Essa álgebra imagem é um subconjunto de matrizes. Mas existe um cara aqui, que é a álgebra de simetria. É definido assim. Toda a variedade, todo o subconjunto do espaço euclidiano tem um grupo de simetria. E o grupo de matrizes invertíveis que estabilizam que tal que a imagem da variedade é ela mesma. No caso de variedade, esse é um grupo de Lie e ele tem uma álgebra de Lie, que eu chamo de álgebra de simetria. Agora, vamos supor, para hoje, que essas duas álgebras coincidem. Acontece em vários casos, mas não é verdade em geral. O nosso algoritmo ele não depende dessa hipótese, mas é para simplificar a minha palestra, tá? O problema agora é de estimar essa álgebra de simetria. E acontece que um trabalho foi publicado o ano passado que exatamente permite fazer isso. De um ponto de vista análise de dados, dá uma nuvem e o algoritmo estima a álgebra de simetria. Isso foi chamado de LIPCA. Eu vou explicar como funciona. É um pouco mágico, confesso. Tem que definir primeiro um operador. A gente tem como dados a nuvem, tá? Define um operador das matrizes para as matrizes. A imagem de uma matriz vai ser essa soma que percorre todos os pontos da nuvem e que envolve aqui estimativas de matrizes de projeção sobre os espaços normais, a nuvem, uma coisa que podemos estimar, e aqui matrizes de projeção nas linhas geradas pelos pontos da nuvem. Tá? Os autores desse artigo mostram que esse operador é simétrico, diagonalizável, então. E o que vamos fazer tem um hiperparâmetro que é a dimensão da álgebra que queremos estimar. Vamos calcular os D primeiros autovetores desse operador. Primeiros quer dizer os autovetores de menor autovalor. Então temos D matrizes, uma coleção ortonormal. Ele gera um espaço, um subespaço de matrizes. S é a nossa estimativa da álgebra de simetria, que eu chamo de H-chapéu. Tá? Tem como explicar tudo isso, na verdade não é tão louco assim. O que eles fazem, vocês podem escrever a álgebra de simetria como a interseção de conjuntos, aí é só mexer um pouco na equação e acaba no final com esse operador aqui. Tá? Legal. Então temos um jeito de calcular a álgebra de simetria, que a gente supõe que é a álgebra imagem. Basta exponenciar ela para obter uma representação do grupo. Tem um porém. O porém é que essa álgebra, ela pode não ser uma álgebra. Ela foi
gerada por meio de matrizes, vendo ela como um espaço vetorial. Talvez não satisfaça ao axioma de álgebra de Lie, que é de ser estável por comutador. A gente quer que o comutador de duas matrizes nesse subespaço ainda pertença ao espaço. Isso é um grande problema, porque mesmo tendo errinhos na álgebra de Lie, na hora de exponenciar, vai ser terrível. Poderíamos ter órbitas nem fechadas. Então, isso não dá para aplicar. Temos um novo problema, que é, dado um espaço, encontrar a álgebra de Lie mais próxima dele. É engraçado ver, aqui eu coloquei um trecho do artigo deles, que dizem assim: alguém poderia querer aproximar esse subespaço com a álgebra mais próxima, mas não fizemos. E é bem isso que é o núcleo do nosso artigo com o meu colaborador Henrique. E para fazer isso, precisamos trabalhar, então, no espaço dos subespaços. Tá? Tem ainda um outro detalhe técnico que eu vou esconder. No lugar de trabalhar no espaço das matrizes em geral, podemos se restringir ao espaço das matrizes antissimétricas. Tá? Isso é porque toda a representação é ortogonalizável, simplifica as coisas de trabalhar com matrizes antissimétricas. Enfim, como que a gente representa subespaços? Tem dois pontos de vista, digamos, ponto de vista de Stiefel e de Grassmann. No ponto de vista de Stiefel, a gente vê subespaços por meio de bases ortonormais desses espaços. Eu defino a variedade de Stiefel de álgebras de Lie como sendo o conjunto de duplas de vetores, de matrizes, famílias ortogonais. Ou seja, bases ortonormais de subespaços. Eu vou adicionar, além disso, uma condição de álgebra de Lie. Eu quero que esses espaços sejam álgebras de Lie. Tá? Agora, nosso problema pode ser escrito dessa forma. Queremos encontrar a álgebra de Lie mais próxima a esse subespaço vetorial. Eu posso medir isso com norma euclidiana entre matrizes. Tá? Outro ponto de vista seria o ponto de vista de Grassmann. A gente vê os subespaços por meio das matrizes de projeção neles. Então, como se fossem matrizes de matrizes. Imponho também uma condição de álgebra de Lie, posso reformular o problema assim. Tá? Então, a gente pode abrir esses problemas, ver como que é explicitamente, e ficar assim. Eu quero minimizar um custo, obedecendo a certas condições. Aí, visto assim, parece um problema de otimização legal que a gente poderia implementar. Só que ele não é. Ele é muito intratável, porque o que está escondido por trás é um problema combinatório muito complicado, que é a classificação das álgebras de Lie. Não tem como colocar isso num computador e esperar um resultado. Tem um segundo problema, é que nesses espaços de álgebras, existem álgebras que não vêm de um grupo de Lie. E todo esse algoritmo que queremos fazer é estimar uma representação de grupo de Lie. Então eu vou modificar ainda um pouco mais tudo isso e vou impor que as álgebras venham de um grupo de Lie. Isso me daria a variedade Stiefel de álgebras imagem de G. Eu fixo um grupo G. Tá? Agora acontece uma coisa super legal, é que esse espaço, ele é bem comportamentado, ele tem várias componentes conexas,
E cada componente conexa corresponde a uma classe de equivalência por uma certa relação de equivalência que definimos, que é a equivalência de órbita. Duas representações são órbita equivalentes se existir uma matriz tal que a álgebra e a imagem dela seja conjugada à outra. Em outras palavras, as órbitas dessas duas representações são conjugadas. Aí eu posso considerar as classes de equivalência e um conjunto de representantes. No caso de Grassmann é a mesma coisa. E agora temos um resultado técnico que é nada complicado, que permite escrever todo o elemento dessa variedade por meio de um elemento desse espaço de representantes e duas matrizes. Estou desconstruindo esse lema aqui. Aí podemos inserir esse resultado no nosso problema de otimização. E mexendo um pouco, a gente tem no final algo que é tratável no computador. Esse é um problema discreto contínuo, no sentido que tem dois parâmetros. Esse parâmetro ele é discreto, ele percorre as classes de equivalência de órbita. Esse segundo é uma matriz ortogonal. Então a gente faz assim, separa o problema em vários problemas e resolve cada problema por meio de uma descida de gradiente no grupo ortogonal. Tá? Resumindo, o algoritmo funciona assim. Tem uma primeira etapa aqui que eu não comentei, de ortonormalização. Para que tudo isso funcione, tem que reduzir a dimensão e tal, pré-processamento. Calcule o operador de LPCA para ter uma primeira estimativa da álgebra imagem. Projeta ela na álgebra de mais próxima. E para terminar é só exponenciar, escolher um ponto da nuvem e aplicar a álgebra à nuvem. E aqui a gente tem esse tipo de resultado. Então, não, no espaço dos subespaços, tem um subconjunto que é o espaço das álgebras de Lie. Aí é bem possível que a nossa primeira estimativa ficasse entre seja a mesma distância de duas álgebras de Lie. Aí nesse caso não é bem definido o algoritmo. Tem um tempo para uma última aplicação? Tá. Todos os pontos geram a mesma quando você aplica no... Não. Não poderia ser. Não, que a gente aceita um pouco de ruído, então todo ponto gera uma órbita diferente. Para simplificar, eu escolhi o primeiro ponto da nuvem. A gente poderia tentar otimizar esse primeiro ponto, ver qual é melhor. Mas eu quis deixar simples assim. Eu escolhi qualquer ponto e exponencio. Mas você acha que, por exemplo, não sei que medida de distância é aquela que você usou no início, mas você acha que dependendo do ponto, existe realmente um ponto x estrela tal que aquela distância vai ser mínima em todo... Vai ter. É tipo se você escolher um ponto um pouco afastado, seria super ruim a sua órbita. Na verdade, na prática, a experiência que eu vou mostrar depois, eu fiz isso. Gerei várias órbitas com vários pontos, escolhi a melhor. Assim. Tudo bem? Então, para terminar, eu queria falar dessa molécula, o ciclooctano.
24 átomos, 8 de carbono e 16 de hidrogênio. Essa molécula, como toda molécula, admite conformeiros. O que é isso? Uma molécula escrita assim em uma configuração espacial de átomos, mas, na verdade, esses átomos eles têm uma certa liberdade de posicionamento na molécula, por causa das forças, né? E todo exemplo de uma molécula assim real é chamado de conformeiro. O que podemos fazer é tentar entender o espaço dos conformeiros. Tem que representar esse espaço. Uma coisa bem simples é a seguinte: pegar uma molécula, observa ou gera numericamente e registra a posição euclidiana de cada átomo. Então, cada átomo tem 3 coordenadas. A gente acaba com uma lista de 72 coordenadas, ou seja, um ponto no R72. Ao analisar muitas moléculas, a gente tem uma nuvem no R72. Esse espaço que foi provado que ele é, topologicamente, uma garrafa de Klein e uma esfera. Eu queria ver, será que ele admite uma ação de um grupo de Lie? Eu vou mostrar 2 versões do resultado. Eu gerei várias moléculas e eu imergi no espaço euclidiano. Nessa primeira forma, eu não alinhei as moléculas. Uma coisa que é bem clássica ao estudar na química, né? De alinhar primeiro as moléculas antes de imergir. Aí não alinhei. Tenho uma nuvem que tem essa cara, parece ter um cilindro e um círculo. Aí, se vocês tirarem 15% de outliers, fica ainda mais claro que um círculo e aqui um touro. Eu vou pegar um touro, tá? Calculei o operador de LiPCA. Eu vou ver os autovalores desse operador. Ele tem 2 autovalores super pequenos. Aí isso faz pensar que talvez tenha uma ação do touro nele. Apliquei o algoritmo para encontrar uma órbita do touro e deu exatamente uma super boa órbita que está à distância 0,2 da nuvem. Então é super forte. Isso significa que esse espaço meio, não sei, gerado, né, numericamente, ele realmente fica ao longo de um touro, uma órbita do touro. Tá? Só que tá, aqui um touro, o mais interessante, como eu falei, é essa configuração aqui de garrafa de Klein e esfera. Não temos isso aqui porque eu não alinhei as moléculas. Então, vamos fazer de novo, vou alinhar. Agora a nuvem parece um pouco mais diferente. Parece ter aqui uma faixa e 2 clusters. Vou tirar os clusters e ficar só com a vermelha. Agora o operador de LiPCA, ele tem um outro valor pequeno. Então, apliquei o algoritmo para SO2, que ele é o único grupo de Lie compacto de dimensão 1. E, de fato, o algoritmo encontrou uma ação de SO2 na nuvem que preserve a nuvem. O que eu quero dizer é que por cada ponto tenho uma álgebra de Lie, que eu faço o exponencial, e cada ponto gera uma curva. E essa curva fica na nuvem. Então, aqui é diferente. A ação não é transitiva. Tá? Tem uma coleção de curvas. A distância média entre as curvas e a nuvem é 0,1. Uma aproximação bem fiel. E isso é de fato super coerente com o fato de ter uma garrafa de Klein. Porque a garrafa de Klein, ela não admite uma ação do touro por causa da torção, né? Ela admite uma ação
de SO2. Então significa de novo aqui que não é meramente uma topologia de garrafa de Klein, e além disso, uma estrutura algébrica forte que apresenta, digamos, as relações de uma órbita de grupo de Lie. Tá? Vou terminar aqui. Eu vou pular essa parte, mas basicamente, boa parte do artigo é mostrar que tudo isso funciona. São garantias teóricas. Temos um teorema que é difícil de ler, mas basicamente que diz sobre hipóteses técnicas, o resultado e uma representação que de fato é a representação subjacente. E vou parar aqui. Eu acho que é o primeiro algoritmo publicado assim que encontra a representação não apenas como subespaço, como foi feito várias vezes, mas realmente como álgebra de Lie. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigado pela palestra. Agora abrimos para perguntas. Peço para fazer as perguntas no microfone. Perguntas, então, eu tenho. Então, aparentemente, então, você dividiu um problema discreto e um problema contínuo. Existem técnicas conhecidas para problemas contínuos. Agora, o problema discreto é escolher primeiro qual é a álgebra de Lie, qual é o grupo de Lie que vai melhor modelar, ou quais os candidatos para modelar isso daí. Como é que é feito isso? Você faz alguma estimativa da topologia da nuvem para escolher? Aí tem como que a gente faz na prática ou como que a gente faz teoricamente. Teoricamente, o que a gente faz é... Deixa eu ver aqui. Fixa um grupo de Lie, faz a otimização, e no final você tem uma órbita e calcula a distância entre a órbita e a nuvem. Aí faz isso para muitos grupos de Lie e vê o melhor. Você pode descartar a priori alguns dos grupos de Lie. Exatamente, pela topologia, Exatamente. Aí são mais heurísticas. O que a gente faz, primeiro, estimar a dimensão, para ver a dimensão da órbita. Aí, coisa bem útil é esse operador de LiPCA, que ele dá, a gente espera que ele dê a dimensão da álgebra de simetria. Aí isso já indica qual vai ser a dimensão do grupo de Lie. Tipo, no caso aqui, o VA, dois autovalores pequenos, então vou testar o grupo de Lie dimensão 2, o único que eu tenho, compacto, que é o T2. Homologia ou outro de variantes topológicos? Poderia tentar. A gente não aprofundiu essa questão, mas... Algumas perguntas? Então, peço mais uma salva de palmas. Peraí, parou? Uma pergunta só para os contornos que você falou da molécula, que você alinha aí, o que significa isso exatamente? Os contornos são só as rotações, o espaço que cada átomo vai estar no lugar onde cada átomo vai estar no espaço. O conceito de alinhar é meio... É mais um conceito do que uma definição, na verdade. Tem várias maneiras de fazer isso. Digamos, alinhar nesse sentido é pegar duas moléculas. Você vai tentar colocar uma na outra, minimizando o erro. O que você pode fazer é tipo, calcular os campos de energia que elas geram e fazer uma... otimizar para que elas sejam bem... Pega as duas moléculas iguais, né? Então elas estão de jeitos diferentes no espaço e você... É isso. Aí você só fica com as diferenças de
de confômero mesmo, e não a orientação do espaço. Muito obrigado. Então, mais uma salva de palmas. Legal.